Uma boa noite para quem nos acompanha nesta quinta-feira, dia 24 de outubro. Eu sou Isabela Melano e a partir de agora, os destaques do Poder Judiciário. Avançam as articulações com instituições bancárias para que participem da Semana Nacional de Conciliação, realizada pelo Conselho Nacional de Justiça. O destaque é de Eduardo Kovaleski. A expectativa é de que cerca de 20 mil processos judiciais em que os bancos figuram como réus sejam levados à mesa de conciliação dos tribunais de justiça. Supremo Tribunal Federal define que aterros em áreas de preservação podem operar até o fim da vida útil. E STF forma maioria com um voto do ministro Luiz Roberto Barroso e valida a lei que permite às cooperativas médicas solicitarem recuperação judicial. Vamos ouvir. Afirmando a seguinte tese: a inclusão de novas palavras e expressões em projeto de lei não configura emenda aditiva. E ainda, ato aprovado pelo CNJ determina que todos os ramos da justiça devem aplicar sempre que possível as técnicas de justiça restaurativa. Agora são 6 horas e 17 minutos, estamos ao vivo também no aplicativo da Rádio TJ Minas. Está no ar o Radar da Justiça. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. Agora são 6 horas e 18 minutos e cerca de 20 mil acordos com bancos devem ser fechados na Semana da Conciliação. As informações com o repórter Eduardo Kovaleski. As articulações avançam para que as instituições bancárias participem da 19ª Semana Nacional da Conciliação. A expectativa é de que cerca de 20 mil processos judiciais em que os bancos figuram como réus sejam levados à mesa de conciliação dos tribunais de justiça. A Semana de Conciliação será realizada pelo Conselho Nacional de Justiça entre 4 e 8 de novembro em todo o país. O envolvimento do setor financeiro se justifica pelo grande volume de processos que correm na Justiça a respeito de assuntos bancários. Só neste ano foram ajuizados mais de 2 milhões e 300 mil novos casos. Os assuntos mais recorrentes são alienação fiduciária, contratos bancários e empréstimo consignado. Em agosto, o total de processos em tramitação alcançava 6 milhões e 300 mil, de acordo com o painel de estatísticas do Poder Judiciário. Na última semana, representantes da Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, do Banco do Brasil, da Caixa, do Itaú, do Bradesco e do Santander estiveram reunidos com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Buzzi, que integra o Comitê Gestor da Conciliação do CNJ. A Semana Nacional da Conciliação é promovida desde 2006. O método é mais rápido e menos burocrático. O direito das partes é assegurado por um acordo homologado por um juiz ou uma juíza. Em 2023, foram realizadas 119 mil audiências de conciliação e mediação e homologados mais de 74 mil acordos. Da agência Rádio Web, Eduardo Kovaleski. São 6 horas e 20 minutos e hoje, quinta-feira, o STF, por maioria, considerou constitucional o dispositivo que permite às cooperativas médicas solicitarem recuperação judicial. 6 dos 11 ministros não identificaram qualquer irregularidade formal na elaboração da lei. O relator, ministro Alexandre de Moraes, argumentou que, por se tratar de uma emenda de redação, não houve violação ao princípio do bicameralismo pelo Senado Federal. O relator foi acompanhado pelos ministros Cristiano Zanin, Nunes Marques, Edson Fachin, Dias Toffoli e também por Luiz Roberto Barroso. O presidente do STF, Barroso, concluiu hoje a votação e propôs na tese mais clareza no texto. Vamos ouvir. Eu estou encaminhando no sentido de acompanhar o relator, afirmando a seguinte tese: a inclusão de novas palavras e expressões em projeto de lei, desde que corrija imprecisões técnicas ou torne o sentido do texto mais claro, não configura emenda aditiva. Fecho aspas. Eu não estou aqui endossando a tese de que o vício poderia ser sanado pela sanção, porque de fato não penso assim. Proclamo então o resultado. O tribunal, por maioria, julgou improcedente o pedido. No Senado, o texto foi alterado, mantendo a legitimidade das cooperativas médicas para solicitar recuperação judicial.
O dispositivo, no entanto, foi vetado pela Presidência da República quando retornou ao Congresso Nacional. Ambas as casas derrubaram esse veto. Os ministros do STF analisaram se houve violação ao processo legislativo por parte do Senado, especialmente em relação à regra do bicameralismo, que exige que emendas aditivas sejam reenviadas à casa de origem, neste caso, à Câmara para nova deliberação. Agora são 6 horas e 22 minutos e o CNJ estuda a possibilidade de mudanças em regras para a emissão de certidões de antecedentes penais. Quem explica é o repórter Bruno Moreira. Mudanças na resolução que trata da expedição de certidões judiciais serão estudadas por um grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça após análise de um pedido da Defensoria Pública do Distrito Federal. O órgão solicitou que as certidões de antecedentes penais emitidas por órgãos do Poder Judiciário não incluam informações como inquéritos, termos circunstanciados e medidas protetivas em que a pessoa seja ré. Para a Defensoria Pública do DF, a divulgação generalizada dessas informações não atende ao sigilo legal previsto na lei que instituiu o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas. A proposta de criação do grupo de trabalho converte o processo administrativo em diligência. O presidente do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou que o Conselho está desenvolvendo um projeto para viabilizar a extração eletrônica fixa de antecedentes criminais nacional e que a conversão do processo em diligência vai ao encontro da evolução dessa plataforma. Da agência Rádio Web, Bruno Moreira. São 6 horas e 23 minutos. Daqui a pouco, no Radar da Justiça, a entrega de criança para adoção com sigilo sobre nascimento é direito garantido por lei. E ainda, STF define aterros em áreas de preservação podem operar até o fim da vida útil. Daqui a pouquinho, no Radar da Justiça. Radar da Justiça. Estamos de volta, são 6 horas e 24 minutos. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça permite que mãe entregue filho para adoção sem conhecimento da família extensa. Os detalhes com a repórter Carolina Cassola. O sigilo sobre o nascimento e a entrega voluntária da criança para adoção, um direito garantido por lei desde 2017, agora pode ser aplicado também em relação ao suposto pai e à família extensa do recém-nascido. A decisão foi da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Com esse entendimento, os ministros do STJ deram provimento ao recurso de uma mãe para permitir que seu filho seja encaminhado para adoção conforme sua vontade, sem consulta prévia aos parentes, que eventualmente poderiam manifestar interesse em ficar com ele. O colegiado entendeu que o direito da mãe biológica ao sigilo é fundamental para garantir sua segurança e tranquilidade desde o pré-natal até o parto, protegendo o melhor interesse do recém-nascido e assegurando o respeito à vida e à convivência familiar afetiva. Apenas quando não há solicitação de sigilo é que a família extensa deve ser consultada sobre o interesse de ficar com a criança. Da agência Rádio Web, Carolina Cassola. Agora são 6 horas e 26 minutos e em sessão plenária de hoje o STF definiu que aterros em áreas de preservação podem operar até o fim da vida útil. A Corte analisou embargos contra a decisão anterior também do Supremo, que alterou o Código Florestal para restringir intervenções em áreas de preservação. Ao final, por maioria, os ministros deram um provimento parcial aos embargos de declaração. Vamos ouvir o que disse o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Embargos de declaração parcialmente providos para 1. Declarar a constitucionalidade do artigo 48, parágrafo 2º da Lei Federal 12.651 de 2012, mantendo o bioma como mecanismo compensatório previsto. Peço que isso seja unânime. E atribuir efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da expressão gestão de resíduos, constante do artigo 3º, inciso 8º, letra B da Lei Federal 12.651, de sorte a possibilitar que os aterros sanitários já instalados ou em vias de instalação ou ampliação possam operar regularmente dentro de sua vida útil, sempre pressupondo o devido licenciamento ambiental e observância dos termos e prazos
prazos dos contratos de concessão ou atos normativos autorizativos vigentes na data deste julgamento. Consequentariamente, não é necessário retirar, após o fechamento da unidade, o material depositado, observadas todas as normas ambientais aplicáveis. Ficaram vencidos quanto ao segundo ponto o ministro Edson Fachin, a ministra Carmen Lúcia e Rosa Weber, agora aposentada. E, segundo Fachin, seria necessário estipular prazo para que os aterros sanitários fossem extintos, sendo insuficiente a mera referência à vida útil do aterro. Agora são 6 horas e 28 minutos. Todos os ramos da justiça devem aplicar as técnicas de justiça restaurativa quando possível. Assim, determinou o ato aprovado por unanimidade pelo Conselho Nacional de Justiça, que trata sobre esta política nacional, ao considerar que as questões conflituosas e de violência não se restringem apenas aos relacionamentos individuais, mas também aos comunitários, sociais e institucionais. O normativo prevê a realização de ações de incentivo ao uso da justiça restaurativa. O normativo prevê que a atuação do CNJ e da Justiça Estadual, principalmente na promoção de ações sobre esta questão, usem metodologia que reúna princípios, técnicas e atividades próprias para a conscientização dos conflitos. Entre os princípios que orientam estão a corresponsabilidade, a reparação dos danos, o atendimento às necessidades de todos envolvidos e também a celeridade. Agora são 6 horas e 28 minutos e a seguir um giro pelos tribunais brasileiros. Radar da Justiça. 6 horas e 29 minutos, vamos agora saber o que é notícia pelo Judiciário no Brasil. Cartórios extrajudiciais do Amazonas realizam quase 900 mil atos gratuitos em menos de 2 anos. O destaque com Lígia de Matos. Os cartórios extrajudiciais de registro civil do Amazonas ultrapassaram os 890 mil atos gratuitos isentos realizados no período de 1º de janeiro de 2023 a 21 de outubro deste ano, dentro das atividades de registro civil de pessoas naturais. Desse total, cerca de 360 mil atos foram gratuitos, enquanto 532 mil foram isentos de taxas, de acordo com a Associação dos Registradores Civis das Pessoas Naturais do Amazonas. Justiça da Bahia reduz acervo documental com eliminação de mais de 5 mil processos. Destaque de Cristina Mara. O Tribunal de Justiça da Bahia eliminou mais de 5.200 processos de defesa do consumidor relacionados no edital de ciência de eliminação de documentos judiciais lançados no dia 4 de setembro. Com o objetivo de reduzir o acervo documental do tribunal ao mínimo essencial, conforme legislação vigente, trazendo economicidade à Corte. Corregedoria de Goiás leva atendimentos para a comunidade indígena. Mércia Lívia. Mais uma vez, a Justiça de Goiás busca garantir direitos fundamentais a quem precisa. Nesta semana, a beneficiada é a aldeia indígena Tapuia, localizada na comarca de Rubiataba, a quase 300 quilômetros de Goiânia. Os atendimentos a essa comunidade são para a emissão da documentação civil e retificação de registros civis para inclusão de etnia, como sobrenome nas certidões de nascimento. A ação é do programa Registre-se e faz parte do projeto Justiça Itinerante. Central de Garantias Especializada começa a funcionar em Tribunal Paranaense. Cid Marcos. Começou a funcionar no Tribunal de Justiça do Paraná a Central de Garantias Especializada. A nova unidade abrange o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba e coloca em prática a implementação do Juiz das Garantias na Corte Paranaense, a partir de diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça. O Juiz das Garantias deve atuar apenas na fase do inquérito policial e será responsável pelo controle da legalidade, da investigação criminal e garantia dos direitos individuais dos investigados. São 6 horas e 32 minutos. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal da TV TJ Minas no YouTube. Uma ótima noite e até amanhã.